Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Josué. Hoje eu vou falar pela manhã, não vou falar à noite. Nós vamos interromper a série de mensagens. Vamos voltar no próximo domingo. Agora nós estamos no capítulo 8, falando agora sobre Josué. Josué, já seguimos o livro, ele já, com o povo de Israel, vence o obstáculo do rio Jordão, passa pelo Jordão. Raabe, a prostituta, ajuda os espias a espionar a terra, faz um pacto com o povo de Israel. Israel invade Jericó e ele não destrói Raabe, nem tampouco os seus familiares. As muralhas de Jericó caem através de 7 voltas e gritos e as cornetas tocando. E na semana passada nós falamos sobre a queda de Ai. Ai era uma cidade menor do que Jericó para se conquistar. Israel, imaginando ser fácil, vai em direção a Ai, uma cidade menor, sem fortificação, muito mais pequena do que Jericó. E, infelizmente, Israel sai envergonhado. 36 soldados morrem, pais de família, líderes, e se descobre que havia um pecado no meio do povo. Acã havia tomado bens de Jericó. Deus havia orientado ao povo de Israel a entrar em Jericó, destruir Jericó, mas não pegar nada, não tome nada para si, não leve nada da sua riqueza, do seu gado, do seu ouro. Infelizmente, Acã, numa atitude de cobiça, de ganância, pega o ouro, esconde, e isso foi o motivo com que em Ai, a professora, ajude aí, por favor, as crianças, quem estiver próximo aí, me ajude, por favor. Ai, então, é uma cidade menor, é uma cidade mais simples, mas ela acaba derrotando o exército de Israel. E por que isso acontece? Porque havia pecado no meio do povo. O povo Acã havia escondido o ouro, prata, e aquilo serviu como um enfraquecimento espiritual do pobre povo de Deus. E a gente tem contextualizado isso com a nossa vida também é uma batalha. Acã pensava, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém está vendo. E falamos semana passada exatamente esse é o erro, quando nós pensamos que o pecado ninguém está vendo. Eu estou sozinho no meu carro, eu estou sozinho na minha casa, eu estou longe da minha família, ninguém está vendo. E aí os pecados penetram na vida da igreja, penetram na vida da família, há destruições, porque alguém pensa que ninguém está vendo. Acã pensou da mesma forma, ninguém está vendo, mas Deus estava vendo. E isso trouxe derrota para o povo de Israel. Falamos isso na semana passada. Quem quiser acompanhar um pouco mais do que nós falamos, você pode entrar no canal da internet. E agora nós estamos no capítulo 8, eu quero ler com você do capítulo 8 até o versículo 9 apenas, que diz assim a palavra de Deus. Josué, capítulo 8. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem desanime, porque todos os seus homens de guerra junte todos os homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você o destruirá como destruiu Jericó e o seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os seus despojos e animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 dos seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos dele. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto correm deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Versículo 9 ainda: Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Bel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Vamos até o versículo 10. O que está acontecendo aqui? Agora, depois que Acã é descoberto,
Acã é punido, nós falamos também semana passada sobre isso. O pecado ele é perdoado, mas existe a consequência do pecado. Há pessoas, por exemplo, que cometeram algum furto ou um assassinato. Deus vai perdoar se houver arrependimento, mas eles terão que pagar diante da lei, serão julgados, serão condenados. O pecado traz consequência. Uma jovem que comete o sexo antes do casamento, ela pode ser perdoada e será perdoada se houver arrependimento, mas se esse ato ocasionar um filho, a consequência do seu ato será o seu filho. E isso nós precisamos entender. A vida de Acã, após se arrepender, após de reconhecer o seu erro, ele sofreu a sua punição. Ele foi morto junto com toda a sua família e seus bens. Deus, com certeza, no arrependimento de Acã, havia perdoado, mas ele sofreu diante da lei as condenações que estavam ali propostas. Então nós precisamos entender que existe também consequências do pecado. Deus perdoa, mas iremos ter que viver com ela, com aquela situação. Temos que esquecer o que aconteceu, sim, mas haverá consequências de um erro. Se alguém comete um furto, é julgado, é preso. Se alguém tira a vida de alguém, ele vai ser perdoado por Deus, mas terá que cumprir a sua pena conforme a lei. E isso é justiça. Deus é Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E aqui o que nós encontramos é que o povo de Israel agora, nesse momento, ele está exatamente após o julgamento de Acã. Diz o texto que quando Acã é descoberto e ele é condenado pela sua falta, a ira de Deus cessou sobre o povo de Israel. Deus agora faz novamente uma aliança, Deus faz agora novamente continua o seu propósito, porque o pecado foi exatamente retirado, o pecado foi expulso do meio do povo de Deus. E agora Josué é orientado novamente a ir à batalha. Agora você vai juntar o seu exército e vai em direção a Ai. Mas Deus dá a Josué uma estratégia. Eles não deveriam atacar da mesma forma. Uma parte do exército deveria ir, lutar e fugir. Dessa forma, os soldados de Ai iriam atrás do povo de Israel, deixando a cidade desguarnecida, desprotegida. E um outro grupo que estava escondido entraria em Ai e queimaria toda a cidade. Ao retornar os soldados de Ai, então todos seriam mortos. Essa era a estratégia que Deus havia colocado diante de Deus. Uma coisa nós precisamos entender aqui nesse texto. Quando às vezes nós olhamos o Velho Testamento, nosso coração às vezes se fecha um pouco. Quando nós olhamos tanta violência, tanta morte, tanta dificuldade, tantas batalhas, algo precisa ficar claro aqui, como nós falamos desde o início. Deus é dono de todas as coisas. Muitas vezes algumas pessoas questionam por que Deus escolheu Israel, não escolheu um outro povo. Isso aí é inquestionável. Deus escolheu Israel, ponto. Deus resolveu abençoar o povo de Israel. Poderia ser outro povo? Poderia, mas ele resolveu, com a sua misericórdia, escolher o povo de Israel. E Deus resolveu também dar terra a Israel, porque aquela terra a qual eles estavam ocupando, já existiam 7 nações vivendo ali há muitos anos. Mas Deus deu a terra a Israel. E a gente pensa, mas isso não seria injustiça, pastor? Não seria tomar alguma coisa de alguém? Não, a partir do momento que você pensa que Deus é dono de tudo, se Ele é dono de tudo, Ele é dono da terra, Ele é dono da nossa vida, Ele comanda o universo, Ele comanda a história, tudo está diante dEle, Ele é todo poderoso, e Ele resolveu dar a terra a Israel. E quando Ele fala para Josué, você vai lá, porque essa terra eu lhe dou. E Deus caminha junto com Josué, traçando estratégia, vencendo batalhas, conquistando a terra. É bem diferente do que nós encontramos hoje. Às vezes algumas pessoas tentam trazer a ilustração do Velho Testamento com algumas coisas que acontecem hoje. Por exemplo, um avião que bate contra uma torre, matando milhares de pessoas. Isso é um ato covarde, não é uma guerra justa de soldados contra soldados. É um atentado terrorista, não justifica o que se faz. Não é uma guerra justa em que você entra um país contra o outro. E o que nós deparamos muitas vezes é com pessoas que colocam bombas no corpo e vão diante de uma feira onde há crianças, idosos, pessoas desprotegidas, sem nenhum tipo de defesa, morrem com a explosão. Isso não se compara ao que nós estamos vendo nesse texto. Algumas pessoas fazem esse apontamento. Mas nós precisamos lembrar que Deus é dono de tudo. Deus está abençoando o povo de Israel. Deus está dando a ele a terra, está conquistando a terra, e assim é, porque Ele é o dono de todas as coisas. Nós, como criaturas, não devemos questionar o Criador. Ele é o dono de nossa vida, da nossa história, Ele nos fez, e todas as coisas estão diante dEle. Mas nós precisamos tirar, nessa manhã, 4 lições desse capítulo 8, que eu quero compartilhar com você.
O primeiro que nós precisamos entender é que estamos falando sobre uma batalha, mas há também uma batalha espiritual na vida do cristão. A igreja ela é comparada não só a um hospital, mas ela é comparada também a um grande exército. Por isso que nós falamos capacete da salvação, espada, coraça, escudo. Há uma batalha espiritual acontecendo à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, nesse mundo que vivemos. Nós temos 3 adversários: o diabo, o pecado e o mundo. São situações o qual atinge a todos nós, quando há uma ideologia, quando há uma ação, quando há um propósito, e tudo isso nos faz nos afastar da presença de Deus. Nós estamos numa tremenda batalha, e comparando agora com Josué, que está numa batalha física, está numa batalha de conquistar uma terra física, nós também estamos numa batalha espiritual para conquistar uma terra espiritual. O Senhor nos garantiu fazer um novo céu, uma nova terra, e nós caminhamos peregrinando nesse mundo com a nossa visão em Deus, porque haverá um tempo em que vamos deixar essa terra e iremos chegar nas mansões celestiais. Mas a questão é, para chegar a essa terra, nós precisamos peregrinar por aqui. E há batalhas, como os rios, que nos impedem, há dificuldades para chegar àquilo que Deus prometeu para nós. E eu quero então compartilhar com você 4 lições importantes que precisamos de tirar. Primeiro, pecar é tomar antes do tempo o que Deus vai te dar no tempo certo. Se Acã não tivesse se precipitado em Jericó, quando ele chegasse em Ai, Deus ia dar autorização para eles levarem o ouro e a prata. E foi exatamente isso que nós encontramos nesse capítulo. Agora, Deus dá a liberdade a eles: vocês vão entrar, vão destruir Ai e vão levar tudo que está lá. Em Jericó, a ordem foi ao contrário: vocês vão entrar, vão destruir, mas tudo que está lá vocês não toquem, é meu, diz o Senhor. Acã resolveu se precipitar. Ele levou aquilo que Deus havia orientado para ele não fazer. Deus orientou ele a que não levasse nada de Jericó, mas isso não aconteceu em Ai. Em Ai a orientação é a seguinte: vocês entram e tomem exatamente o que está lá. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o pecado ele nos faz dessa forma, querer tomar algo que qual Deus nos deu no nosso tempo. Quando alguém comete o ato de roubar, tirar alguma coisa de alguém, ele está exatamente se precipitando. Ao tempo de que ele não tem como conseguir, ele prefere então, de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, tirar alguma coisa de alguém. Isso também acontece nas pequenas coisas, quando dentro de uma empresa alguém tem a intenção de derrubar um funcionário, para tomar o lugar dele. E isso também vai nas questões amorosas, quando alguém deseja ter uma relação amorosa com alguém que já é casado, alguém que não espera o seu tempo, não espera o seu momento, e quer tomar aquilo que virá com o tempo certo. O que nós observamos aqui é que tanto o roubo, o adultério ou o sexo antes do casamento, tudo isso é antecipado quando o nosso coração se precipita, quando o nosso coração é ganancioso, quando o nosso coração cobiça e nós não esperamos o tempo de Deus. Se Acã tivesse nisso no coração, ele poderia ter o ouro, ele poderia ter a prata, ele poderia estar vivo, mas por ele ter se precipitado, ele pagou pelo seu erro. Então, irmãos, o que nós tiramos desse texto é que todo trabalho honesto vale a pena, todo trabalho verdadeiro vale a pena. Não é bom um comerciante adulterar a balança para enriquecer mais rápido. Não é bom alguém comprar alguma coisa ilegal, comprar alguma coisa errada, para simplesmente tentar ter aquilo mais rápido. Isso não é honesto. O que nós aprendemos com Acã é que ele sofre as dificuldades simplesmente porque ele tenta pular etapas. Ele não espera o seu tempo, ele não espera a sua hora, e todo trabalho honesto, vida honesta, traz fruto em tudo que nós fazemos. Então, irmãos, vale a pena esperar, vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar o momento certo da tua bênção, vale a pena esperar o momento certo do teu progresso, vale a pena esperar o momento certo do seu crescimento, porque isso é fundamental para a nossa vida. Segundo, aprendemos nesse texto que Deus é misericordioso, Ele perdoa pecados. Quando nós olhamos, Israel não foi tratado como um povo pecador. Logo após a morte de Acã, e diz que a ira de Deus cessou sobre a vida de Israel, nós vemos que Deus agora está novamente se relacionando e tendo a mesma visão com o povo de Israel. Talvez Josué poderia estar pensando: será que Deus vai nessa batalha conosco? Será que realmente Deus não vamos falhar novamente? Porque a primeira vez o povo voltou correndo, envergonhado, humilhado. Será que Ele vai nos acompanhar? Isso acontece, irmãos, conosco. Por isso nós precisamos tirar do nosso coração
todo sentimento de remorso, de tristeza do passado. Deus é Deus de perdão, Ele perdoa pecados. Se você falhou, se você errou em um momento da sua vida, você precisa tirar isso do seu coração e confiar que Deus te perdoou completamente. Vai, não peques mais. Josué tinha dúvida, tinha algo no seu coração, pensando, será que Ele vai nos acompanhar? E o que nós olhamos nesse texto, que Deus é fiel, Ele é misericordioso. Muitas vezes nosso coração fica preso a sentimentos de não perdoar, de não esquecer. Então o que nós aprendemos é que Deus é Deus de coisas novas, Ele faz tudo novo. Se você errou, se você falhou, se existe realmente no seu coração o arrependimento, é possível começar novamente, é possível começar uma nova história. Muitas vezes há acusações do passado, fulano matou, roubou, se prostituiu, era bagunceiro e agora é Bíblia. Sim, Jesus transforma, Jesus muda a vida de qualquer um. E o que nós vemos aqui é que o povo havia pecado, o povo havia desobedecido e Deus, com a sua misericórdia, abençoa novamente o povo. Por isso, nós precisamos liberar perdão e não manter o nosso coração preso no nosso passado. Temos que perdoar o nosso próximo, mas temos também que nos perdoar se alguma coisa traz remorso. Poxa, eu não deveria ter feito aquilo, não poderia ter falado aquilo, eu não poderia ter agido daquela forma. E muitas vezes essas coisas nós carregamos a vida inteira, num relacionamento de família, num relacionamento entre pai e filho, num relacionamento entre amigos, situações, dificuldades que acontecem, que muitas vezes nós carregamos a vida toda. Então é necessário, como Deus nos mostra, liberar o perdão, esquecer e começar uma nova história. Terceiro que nós podemos aprender com esse texto: Deus nos leva de volta ao local que caímos. Após o pecado de Acã ser revelado, eles foram envergonhados em Ai. Eles são derrotados, 36 homens morrem, e aquela vergonha tornou uma proporção muito grande. As pessoas ficaram sabendo, olha, o povo de Israel foi derrotado por uma cidade pequena. E o que nós encontramos nesse texto é que Deus chama novamente Israel a voltar para Ai, e agora não perder, mas sim conquistar a terra. Deus deu a eles a oportunidade de restaurar a vergonha. Deus deu a Israel a oportunidade da sua humilhação ser restaurada. Então, entendemos que Deus muitas vezes nos leva ao local onde nós caímos, e isso precisa ficar em nosso coração. Há situações em nossa vida que, num tropeço, num erro, numa situação que cometemos, Deus nos chama à reconciliação, Deus nos chama a voltar e começar de novo. Eu não sei qual a sua história ou o que você tem vivido, mas talvez lá no passado, uma dificuldade na família, a mágoa, a tristeza, alguém que foi prejudicado e você pode hoje restituir, alguma situação que você pode trazer a retratação e começar de novo, já que você lá atrás caiu, falhou, ou alguém falhou com você. Deus nos dá a oportunidade de voltar ao local novamente onde caímos. Eu conheci um pastor, amigo, não vamos citar o nome aqui, ele teve alguns embaraços no seu relacionamento familiar, e um ministério brilhante, glorioso, um ministério firme. Por uma falta de vigilância, numa batalha espiritual que ele não vigiou, ele acabou adulterando, cometendo um escândalo muito grande, o povo se entristeceu, a família foi destruída, e ele agora estava com seu ministério aos pedaços. Dentro daquele processo no seu coração de restauração emocional, psicológica, espiritual, ele falava no seu coração: eu vou voltar e vou reconstruir tudo aquilo que eu perdi. E por uma atitude completamente diferente de muitos que poderiam ir para um outro ministério, para uma outra cidade onde ninguém conhece, ninguém sabe, ele optou a ficar onde ele estava. Ele optou a reconstruir exatamente no local onde ele estava, que é muito mais difícil. Fugir é muito mais fácil, se esconder é muito mais fácil, ir para um local desconhecido seria muito mais fácil e talvez tocaria a vida normalmente, mas ele preferiu reconstruir aonde ele estava. E o que o bacana e o belo disso, né, o que nos chama atenção, é que ele conseguiu restituir a sua família, recebeu o perdão da sua família, recebeu o perdão da sua comunidade, e hoje ele continua pastoreando uma igreja e fazendo um ministério novamente glorioso. Foi uma situação difícil, uma situação de humilhação, mas foi uma situação de reconhecer que ele precisaria levantar exatamente no local onde ele caiu. E o que nós aprendemos aqui em Ai é que Deus manda eles voltarem. Volte e conquiste Ai. Precisamos também de Deus
mesmo nos pequenos obstáculos. Aqui a gente precisa, no quarto ponto, há muitas pessoas que subestimam as tentações. Há muitas pessoas que acham que problemas pequenos, isso aqui eu resolvo, eu sei como fazer, e nós não levamos a Deus as nossas orações. O que nós deparamos aqui é que Josué, quando vai a Ai, ele não consulta a Deus, ele não ora, como fez com Jericó. Ele simplesmente, ouvindo os espias que trazem a notícia, a cidade é pequena, você não precisa mandar todo mundo, manda só 3.000 homens, para que mandar o exército todo? É uma cidade que não tem fortaleza, é uma cidade pequena, aquilo ali vai ser moleza para a gente, nós vamos resolver da melhor maneira, vamos fazer isso fácil. E o que nós deparamos é que a dificuldade que teve em Ai não teve em Jericó. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos diante de um obstáculo, diante de um desafio, diante de uma luta na família, no trabalho, na vida espiritual, no casamento, e nós achamos que isso se resolve apenas com palavras. Às vezes nós achamos que os problemas da nossa vida nós resolvemos apenas com teorias, e muitas vezes Deus nos chama para uma batalha espiritual. Nós precisamos levar a Deus tudo aquilo, mesmo que seja uma coisa pequena, simples. Isso aqui se resolve, isso aqui é fácil de se tratar, é só uma conversa e a coisa acontece. Mas não é assim o mundo espiritual. Nós precisamos de Deus todo o tempo para nos orientar o que devemos fazer, como fazer e aonde fazer. Quando o nosso coração se enche de orgulho e pensamos, eu posso, eu faço, é aí que vem a queda. O orgulho é a pior coisa na vida de um cristão, quando ele acha que a sua força, a sua capacidade, o seu intelecto é que faz as coisas acontecerem. E nós somos vaidosos por natureza, nós somos idólatras por natureza. Tudo nós colocamos em primeiro lugar, tudo nós colocamos como prioridade em nossa vida, e nós esquecemos as coisas de Deus. Então eu quero aconselhar você, por menor que seja a sua decisão, consulte a Deus. Por menor que seja o obstáculo, coloque tudo diante de Deus antes de você tomar decisões, e deixe que Deus fale ao seu coração. O erro de Josué foi que ele simplesmente agiu sem consultar a Deus. Quinto e último, aprendemos nesse texto do capítulo 8, que Deus nem sempre dá a vitória da mesma forma. É belo aqui porque o que Deus faz em Jericó foi diferente: tocar as trombetas, a arca da aliança na frente, rodear a cidade 7 vezes, durante alguns dias. O que nós vemos que a estratégia que foi para Jericó não foi a mesma estratégia para Ai. O que Deus diz a Josué: olha, coloca emboscadas, vai um grupo, traz o povo para fora, eles vão perseguir vocês, e aqueles que estão escondidos na emboscada, entrem na cidade, queimem tudo, destroem tudo, e então vocês vão conquistar a terra. Deus está dando a estratégia exatamente a Josué, mas não é da mesma forma. O que nós erramos muitas vezes é que nós queremos resolver os problemas da mesma forma. Nós vivemos uma crise, temos um problema em nossa vida, temos um problema no nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho, e nós queremos agir da mesma forma que agimos no passado. Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus de visão, e é por isso que eu sempre tenho falado, uma igreja, ela não é a mesma depois do Covid, nenhuma é. Aquelas que estão tendo dificuldade de se erguer, é porque elas não entenderam o tempo que estamos vivendo. As mudanças estão acontecendo todos os dias. Há coisas que estão acontecendo, como por exemplo, a igreja online é uma realidade que ela não volta mais. Nós precisamos entender que temos pessoas aqui e temos pessoas longe daqui. Se vocês ainda não têm essa percepção, nós temos algumas pessoas que estão se sentindo membros da Segunda do Gramacho, sabe aonde? Em Recife, em Salvador, tem uma na Alemanha, que lá não tem igreja, onde ela está, e está assistindo nossos cultos. Um dia eu ainda vou ter a oportunidade, depois que eu conhecer melhor, não sei se está assistindo hoje, de deixar ela fazer uma live aqui com a gente. Uma pessoa que se identificou, gostou da pregação, gostou do culto, gostou da mensagem. A do Recife perguntou se tinha uma Segunda do Gramacho lá. Eu falei, não, nós não temos filiais, somos só no Rio de Janeiro. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja batista aí próxima, ou uma outra qual que você achar que é fiel aos princípios da Bíblia. Então é algo que não muda, mas Deus tem nos dado estratégia de trabalhar. As coisas mudam, nossa mente precisa também entender que vivemos um novo tempo, uma nova história. Não adianta pensar com 50 anos atrás, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos o nosso grupo administrativo da igreja. Antigamente, trabalhava-se com papel, caneta, anota aí, recibo, tal. Hoje não, hoje é tal de
aplicativo do banco, e você não faz mais nada sem isso, principalmente o jurídico. Você vai lá, tem que resolver, tem que ter, quem mexe com isso tem que saber mexer, tem que saber, tem que entender do que se faz, porque as coisas estão mudando. Então, quando nós olhamos isso, Deus tem sempre, Ele nos dá uma vitória, nem sempre é da mesma forma. A igreja não pode mexer naquilo que não pode ser mudado, que são os princípios da igreja, a Bíblia, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, as Escrituras, os nossos princípios de fé, a nossa confissão de fé, isso não se mexe, mas a nossa liturgia, a nossa estratégia, ela muda. O que nós olhamos aqui é que Deus está dando vitória a Israel, diferente do que deu em Jericó, e assim também é a nossa vida. Não pense você que se você está fazendo a mesma coisa, Deus te chama a fazer algo novo. Quem sabe a conquista que você tanto deseja, você precisa ir por um outro caminho, se relacionar com Deus de uma outra forma, você precisa buscar a sua vitória de um outro jeito, e você ainda não enxergou isso, consulte a Deus, que é o ponto anterior. Coloque tudo diante de Deus, não pense em fazer as mesmas coisas, que você vai ter os mesmos resultados, porque você não vai ter os mesmos resultados. O que falta muitas vezes em nossa vida, nas reações que temos, é que estamos fazendo a mesma coisa sempre, e aquilo que é da mesma forma não se multiplica. Precisamos sempre pensar e entender a forma que Deus quer agir. Você pode repetir comigo? Eu preciso entender a forma que Deus quer agir. Ele quer agir na sua vida. De que forma? Qual é o seu chamado? Aonde Ele quer você? Aonde quer colocar você? Quais são os dons e os talentos que Ele te deu? Você precisa pensar isso. Aonde Deus quer agir. E eu quero concluir e aplicar ao seu coração esse texto. Eu quero aplicar ao seu coração da seguinte forma: não pule etapas. Não pule etapas na sua vida. Queira somente aquilo que Deus deseja para você. Não queira aquilo que é do outro. Não queira estar no lugar do outro. Não queira fazer aquilo que o outro está fazendo. Faça somente aquilo que Deus quer que você faça. O que nós aprendemos nesse texto é que Acã desobedeceu a Deus porque teve um coração ganancioso em Jericó. Se ele tivesse obedecido em Ai, ele ia ter as mesmas coisas, mas ele quis se antecipar, ele quis ser mais rápido, ele quis chegar mais rápido, ele quis alcançar o objetivo com mais facilidade, levando de Jericó aquilo que Deus havia proibido. Mas em Ai, Deus dá ao povo: vocês podem entrar e levar tudo o que está lá. Busque a Deus, queira somente aquilo que Deus planejou para você. Irmãos, o reino de Deus é de ministérios diferentes. O que Deus tem feito na vida de cada pastor, de cada ministério é diferente, porque Deus é a multiforme graça de Deus. Nós não podemos ter ministério querendo ser igual ao outro. O que a outra igreja faz, quem sabe até do outro lado da rua, não é a mesma coisa que Deus vai fazer aqui. O que Deus tem para a Segunda do Gramacho, Ele tem para a Segunda do Gramacho. Não pense em copiar, não pense em trazer coisas novas. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer aqui, através do seu ministério, do seu jeito de pregar, do seu jeito de fazer. Não pense porque deu certo do outro lado da rua, vai dar certo aqui, porque é Deus de coisas novas. O que nós precisamos entender é o que Deus tem para nós, e assim também a sua vida. Não olhe o que o outro tem, não olhe como o outro constrói, não olhe como o outro conquista as coisas. Faça do seu jeito, da forma que Deus te deu. Não deseje nada do outro. Pense nisso. Acã cobiçou, e ele fez com que a mão de Deus caísse sobre a vida do povo. Eu acredito que se o nosso coração for aplicado, essa passagem do capítulo 8, nós temos muito a aprender. Pecar é tomar aquilo antecipado que virá no tempo certo. Nós temos também que entender que Deus é misericordioso. Deus é Deus de perdão. Nós temos que entender que Deus nos leva de volta ao local que caímos. Ele nos dá a oportunidade de restauração, reconquista. Ele também, precisamos entender que Deus é o mesmo em pequenos obstáculos. Não subestime a Deus, não ache que você resolve tudo, que você sabe tudo, porque você não sabe. A sua empresa, o seu trabalho, o seu negócio, a sua saúde depende de Deus. Você pode estar com uma saúde plena hoje, forte, saudável, mas o seu coração resolver parar, ele vai parar, você não vai poder fazer nada. E assim também é a nossa vida, é o nosso ministério, é a nossa igreja. Nós estamos aqui seguindo apenas a vontade de Deus, e é Ele que é dono e dirige todas as coisas.
Precisamos entender que nem sempre Deus dá a vitória da mesma forma. Busque algo novo de Deus, busque uma forma nova de se relacionar com Ele. Não copie, não cobice, não pense fazer igual vai dar o mesmo resultado, porque não vai. Só queira aquilo que Deus planejou para a sua vida e você vai prosperar em todos os seus caminhos. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã com essa palavra do capítulo 8 de Josué. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 9 e capítulo 10 e eu quero contar com a sua participação conosco.